Olá, paz do Senhor a todos, graça e paz, bom dia. Estão todos me ouvindo? Estão ouvindo bem? Paz do Senhor, irmã Aurelene, estão me ouvindo bem? Esperar vocês responderem aqui no chat. Parece que está tudo bem com o meu áudio. Ok, estão me ouvindo? Amém, glória a Deus. Então, vamos dar início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, dando continuidade à nossa revista nova, que tem como título A Igreja Eleita. E hoje nós vamos ver a lição 2, que tem como título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. O texto áureo se encontra lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3, onde diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Qual é a verdade prática? Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. E aí, a leitura bíblica em classe. Vamos continuar no livro de Efésios, né? Uma vez que na aula passada nós começamos a estudar o livro de Efésios, vamos continuar no livro de Efésios hoje. E eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no primeiro capítulo da Epístola de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 1, e vamos ler os versículos 3, 4, e depois a gente vai pular para o 9 e vamos ler até o 14, ok? Então, Efésios capítulo 1, versículo 3, 4, depois 9 até o 14. Amém? Então, espero que vocês tenham aberto a Bíblia de vocês. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Pulando para o 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Qual o objetivo geral da aula de hoje? Esclarecer que as bênçãos espirituais são concedidas por Cristo Jesus, ok? Então, vamos aí para a introdução do tema da aula de hoje, né? Que é sobre as bênçãos espirituais. Nesta lição, vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que, na carta,
o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Ok? Então, vamos aí para o primeiro ponto da aula de hoje, né? Que é a nova posição em Cristo. Ok? A nova posição em Cristo. No passado, estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação, né? Então, a salvação, a vida eterna, é um grande privilégio que nós recebemos quando nós aceitamos e confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Primeiro subtópico aí, ó, a doxologia. Vocês sabem o que significa doxologia? Já ouviram falar essa palavra, doxologia? Comentem aí nos comentários. Alguém sabe o que é doxologia? Alguém já ouviu essa palavra, doxologia? Bom, doxologia, né, tem origem no grego, né, doxa, que significa glória, e logia, ou logia, que significa palavra, né? Então, a doxologia é a manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de expressões de exaltamentos, né? Quando, por exemplo, a gente fala, Deus seja louvado, aleluia, isso é uma doxologia, ok? Quando nós estamos bendizendo, dando glória, usando palavras para dar glória a Deus, ok? Então isso é uma doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola, nos versículos 1 e 2 do capítulo 1, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Então, no capítulo 1 de Efésios, dos versículos 3 até o versículo 14, ele começa pela frase: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14 por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Isso é uma doxologia, é uma expressão de louvor que o apóstolo Paulo utiliza nesses versículos. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, versículo 6, ou para louvor da sua glória, versículos 12 e 14. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus Pai de Jesus, Deus e Pai de Jesus Cristo. Uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho, ok? Dando continuidade às bênçãos espirituais, obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isso é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, né? Então, que a gente pode ver aí no capítulo 1, dos versículos 3 a 14. Tais como: Deus nos elegeu para sermos santos, no versículo 4. Predestinou-nos para sermos filhos, versículo 5. Nos fez agradáveis para si, versículo 6.
Remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Versículo 7. Acolheu-nos por sua vontade redentora. Versículos 8 até o 12. Revelou-nos a palavra da verdade. Versículo 13, parte A. Desculpa. Revelou-nos a palavra da verdade. Versículo 13, parte A. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Versículo 13, parte B. Ainda garantiu a validade da promessa. Versículo 14. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção, do Filho que a realizou e do Espírito Santo que a garante. Okay? Muito importante vocês entenderem isso. As bênçãos espirituais, né, que a gente vê no livro de Efésios, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, as bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção, do Filho, Jesus Cristo, que a realizou, e do Espírito Santo que garante, ok? Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo, bendito seja Deus, né? A doxologia aí, ó, bendito seja Deus. A nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário, né? Conforme a gente pode ver lá em João, capítulo 1, versículo 3, Hebreus, capítulo 5, versículo 9, que diz: e uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Hebreus, ainda mais no capítulo 9, versículo 12, diz: não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Então, o sacrifício de Jesus Cristo, né, ele foi suficiente para nos dar toda bênção espiritual e ele foi definitivo de uma vez por todas, né? Então, a expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda bênção espiritual, né? Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele, né? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, né? Então, a expressão em Cristo também se relaciona com a nossa experiência de conversão. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Né? Romanos 5, capítulo 5, versículo 8, mas Deus demonstra o seu amor por nós, como Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, ok? Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção, ok? Segundo ponto, uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para louvor de sua glória. Revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, no versículo 9 do capítulo 1 de Efésios, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus, né? Então, como a gente pode ver lá no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 26,
Diz assim: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos, okay? Aos seus filhos, né? Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia, né? Então, o beneplácito significa isso, né? É o que dá prazer, né? O que lhe agrada fazer, né? Então, por amor e misericórdia. Romanos capítulo 9, versículos 15 e 16, diz assim, ó: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus, né? Então, está aí o beneplácito da vontade de Deus, ok? Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência, né? Colossenses capítulo 1, versículos 16 a 20, eu convido você a abrir sua Bíblia em Colossenses, né, no livro, na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, versículos 16 a 20, tá bom? A minha versão aqui, eu acredito que está um pouco diferente da tradução de vocês. Essas citações que eu estou fazendo é baseado na tradução da Nova Versão Internacional, ok? Pois diz assim a palavra do Senhor. No caso do beneplácito, né, isso está na versão revista atualizada Almeida, ok? Na versão da NVI, né, na Nova Versão Internacional, deixa eu conferir como é que está. No lugar de beneplácito, eu acho que está traduzido como os propósitos da vontade do Senhor. Algumas versões trazem desta forma. Isso. Efésios capítulo 1, versículo 5, na Nova Versão Internacional, traz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, né? A revista Almeida atualizada traz como beneplácito, ok? Então, voltando aí para Colossenses capítulo 1, versículos 16 a 20, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, né? A preeminência, né? Seja o primeiro em tudo. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Ok? A plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Capítulo 1 de Efésios, versículo 10. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Ok? Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 1, versículos 2 e 3, ok? Hebreus capítulo 1,
versículos 2 e 3, diz assim: mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, né, Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Isso implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo, né? Romanos, capítulo 14, versículo 11, diz assim: porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Okay? Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos, né? Todo mundo será salvo. Mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo, né? Então, vai ser salvo pessoas de diversos lugares, de todo o mundo, né? Diversas nações, línguas, tribos, né? Diferentes culturas, pessoas de todo o mundo, né? Mas isso não quer dizer que todo o mundo vai ser salvo, ok? E sim pessoas de todo o mundo, ok? Então, a dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos. Versículo 10, né? Do capítulo 1 de Efésios, versículo 10. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Ok? Então, vamos conferir aqui Efésios, capítulo 1. Ok? Convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Efésios, primeiro capítulo, ok? Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 10, né? Isto é de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas na dispensação da plenitude dos tempos, né? Então, a palavra utilizada aqui não é cronos, e sim kairos, né? Então, no grego existe essas duas palavras, né, para se referir a tempo, né, o cronos e o kairos, né? Em Atos capítulo 1, versículo 7, Atos capítulo 1, no versículo 7, as duas palavras para se referir ao tempo estão sendo utilizadas, tá bom? Então, Atos capítulo 1, versículo 7, diz assim: ele lhes respondeu, isso aqui é Jesus falando para os discípulos: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Aqui, né, onde tem tempos ou datas, né, algumas versões trazem épocas, né, os tempos ou as épocas são as duas palavras para se referir a tempo no grego, né, o cronos e o kairos, né? O cronos é aquele tempo que você consegue medir,
né? E o Kairos é chamado, né, de o tempo de Deus, porque é um tempo que você não consegue medir, né? Você não consegue mensurar. Então, nessa passagem aqui está utilizando as duas palavras, né? Não lhes compete saber o Cronos ou Kairos, né? Não lhes compete saber os tempos ou as datas, né? Mas já lá em Efésios, capítulo 1, versículo 10, a palavra utilizada é Kairos, né? Que se refere a um tempo divino previamente determinado, né? Para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo, né? Versículo 10 do capítulo 1 de Efésios, né? Quando ele fala da plenitude dos tempos, né? Aí ele está se referindo ao Kairos, né? Então, a gente não consegue medir, a gente não sabe quando isso vai acontecer, ok? Louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, né? Ou seja, os não-judeus, a igreja. Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para o também vós, né? Os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica, né? Ele confirma igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Versículos 12 e 14 de Efésios 1. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Olha que interessante, né? Então a gente não deve adorar a Deus somente com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Na primeira carta de Pedro, na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 12, olha o que Pedro fala: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina, né, e tudo termina na sua glória. Atos, capítulo 17, versículo 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele, né? Que Paulo discursando lá em Atenas, Atos 17. Bom, vamos aí para o terceiro tópico, né, de hoje. O Espírito Santo, o penhor da nossa herança, né? A garantia da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. O selo do Espírito Santo, né? Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Olha o que Tito fala lá no capítulo 3, nos versículos 5, 6 e 7. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal.
Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus, né? Romanos capítulo 8, convido você a abrir sua Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 9, e depois vamos ler os versículos 15 e 16. Versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, e se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Versículos 15 e 16. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ok? Então, o Espírito Santo, ele tem esse papel, né, nas nossas vidas. E o Espírito Santo funciona também como esse selo, né, que testifica que somos filhos de Deus, ok? E o maligno não lhes toca, né? 1 João, capítulo 5, né, na primeira carta de João, né, a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18, olha que interessante. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge, né? Ou não lhe toca, né? Todos aqueles que têm o Espírito Santo. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. 1 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo lista uma série de pecados, né? E aí no versículo 11, ele fala assim: assim foram alguns de vocês, né? Ele vai listando vários pecados que eles cometiam antes. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Olha que interessante. Conforme João capítulo 16, o Espírito Santo é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, né? João 16, né? João capítulo 16, versículos 7 e 8. O Espírito Santo também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito, que a gente encontra lá em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. O Espírito Santo como o penhor da nossa herança. O termo grego arrabon, né, que significou penhor, pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda a primeira parcela, né? Versículo 14 de Efésios 1. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo, né? É esse penhor. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 21 e 22. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida, né? Então, quem tem o selo do Espírito Santo
tem a salvação, né? Quem se converteu, quem aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quem confessou Cristo como Senhor e Salvador, tem esse selo, tem esse penhor, tem essa garantia de que de que nós somos herança de Deus, pertencemos a Deus e o maligno não nos toca. Amém? Glória a Deus, né? Bendito seja Deus. Olha aí a doxologia. Então, conclusão, ok? Qual é a conclusão que nós chegamos na aula de hoje? Nessa porção da epístola aos Efésios, né, nesses versículos que a gente leu hoje, do capítulo 1 de Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Ok? Então, Deus ele planejou de antemão conceder bênçãos espirituais aos seus eleitos. Essas bênçãos revelam a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino. O plano de salvação arquitetado pelo nosso Criador, pelo nosso Deus, é algo que a gente não consegue medir, né? Em Cristo, ele estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Essa é uma doutrina gloriosa que revela o imenso amor de Deus. Devemos nos alegrar com isso, pois em Cristo fomos eleitos para desfrutar desse maravilhoso plano. Devemos nos sentir agraciados por tão extraordinária bênção e louvar e glorificar a Deus por tão maravilhosa bondade e misericórdia para com nós pecadores. Ok? Então, relembrando aí o título da lição de hoje, lição 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, ok? O texto áureo se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz o que, irmãos? Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E qual é a verdade prática da aula de hoje? Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Amém? Então, vamos orar. Eu convido você aí na sua casa, fechar seus olhos, vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado pela Tua palavra que nos revela tão grande amor. Nos constrange, Senhor, pararmos e pensarmos a respeito desse amor que é tão grande que nós não conseguimos nem mesmo entender. Mas nós somos muito gratos, Senhor. Muito obrigado por tão grande amor. Muito obrigado pelo Teu maravilhoso plano de salvação. Muito obrigado porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito obrigado porque o Senhor reconciliou consigo mesmo o mundo através de Jesus Cristo. E muito obrigado porque o Senhor nos concede o Teu Espírito como garantia, como selo, como penhor, como herança, para mostrar que nós não somos de nós mesmos, de que nós não somos mais do mundo, mas que nós somos do Senhor. E o Senhor ainda nos promete que o maligno não nos toca. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos porque é maravilhoso saber de tudo isso. Saber que temos o Espírito do Senhor que nos convence da justiça, do juízo, do pecado. Ele que nos auxilia
em todas as nossas necessidades, Ele que nos dá poder, Ele que nos dá tantas bênçãos, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por estar conosco. Obrigado. Em nome de Jesus é que eu te agradeço e peço tudo isso. Amém. Amém? Então é isso. Glória a Deus, né? Olha aí a doxologia. Louvado seja Deus, aleluia. Bendito seja nosso Deus, exaltado acima de todos os nomes. Isso aí é uma doxologia. Espero que vocês tenham aprendido isso e até mais na próxima aula. Amém? Que Deus abençoe e reflitam nessas passagens, nesse estudo que nós fizemos hoje. Sim, só agradecer, né, quem participou aqui ao vivo, a irmã Aurilene, Pai do Senhor, irmã Aurilene, a Érdila, Keké, a Erci, conseguiu, ufa, glória a Deus, a Márcia também, Paz do Senhor, amém, glória a Deus, né, obrigado pela participação de vocês, amém, que Deus as abençoe, e o restante também que for assistir depois online, né, vocês não tiveram o privilégio de acompanhar ao vivo, né, e deixar registrado aqui no bate-papo, mas espero que Deus os abençoe, amém? Até!